Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, fazendo a leitura em Isaías 9, verso 1 ao 4. Isaías 9, 1 ao 4. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Até o verso 4. De pé, vamos fazer a leitura também dos Salmos 27. Convidar a igreja que, a uma só voz, façamos a leitura desse salmo, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Contarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Por causa do que me espreitam, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Pedir a nossa irmã Elidene
nos elevar a Deus em oração? Mais um pouquinho, vamos cantar o hino. Ou melhor, desculpe, podemos assentar, teremos um momento de louvores. A nossa irmã Samira vai nos conduzir. 13, isso. Vamos inverter? Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé para a gente entoar dois louvores ao nosso Deus. Nós vamos cantar Não há Deus maior, e o outro, Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Esses dois cânticos a gente não trouxe hoje aqui, mas acho que vocês conhecem.
convidar nosso irmão Jaco Samuel a nos elevar a Deus em oração. Pai, damos graças por estar dentro da tua casa, mais para assistir, damos graças por cuidar de Deus. Nesta oportunidade que nós colocamos, Deus nos prestar o culto, rogamos que Ele nos abençoe, nos prepare, Deus, para prestar o culto que Ele merece e te deve. Abra as nossas orações, Deus, para estar atento à voz da tua palavra, exposição da tua palavra. Abençoe, Deus, o pregador, e a orientação do céu, e a motivação para expor a tua palavra conforme as nossas necessidades. Ajuda que Deus nos capite o nosso coração com a tua palavra resposta, e dela podemos para nossa vida temporária, para a nossa vida espiritual. Dá-nos a Deus do pecado, cuida de nós, nos perdoa os nossos pecados, nos prepara para servir melhor para nós. Nos agradecemos. Amém. Vamos cantar o hino 13, nesse momento, aqueles irmãos que tiveram oferta, nos poderão colocar nos gasofilácios. Vamos ficar de pé? Se no cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4, versículo 12 em diante. Mateus capítulo 4 inicia com a tentação de Jesus, narrada nos primeiros 11 versículos, e então versículo 12 em diante. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia
e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Fiquemos com estes versículos, meus irmãos. É possível que nós todos aqui, alguns mais jovenzinhos, é mais fácil de lembrar, outros já mais experimentados, têm uma memória talvez um pouco fraca, mas o fato é de que nós todos lembramos, especialmente daquele tempo nosso da infância, de que era fácil baixar a cabeça, cerrar os lábios, franzir a testa e ficar emburrado. A gente sabe disso, a gente lembra disso, era fácil. E dizia para a gente: peça desculpa, peça perdão. E aí você franze mais a terra e fica mais emburrado ainda. E aí fala até que você... Desculpa, uma luta, né? Uma luta para pedir desculpa, uma luta para pedir perdão. Por que mesmo nos altos anos da nossa vida, já com a barba branca, a gente ainda lembra disso? Porque de vez em quando a gente costuma repetir essa mesma atitude que a gente tinha lá na infância. Fica emburrado, tem agora até verbo para isso, né? Cancelei aquele irmão, cancelei aquela irmã. Não fala mais, não fala comigo, não olha para mim. Nós temos uma boa ideia disso, mas o que essa atitude lá da nossa infância tem a ver com todas estas passagens lidas nesta noite e, em especial, com Mateus capítulo 4, versículos 12 a 23. Quando a gente, lá na infância, eu vou ficar com a infância, né? Quando lá na infância a gente ficava emburrado, lábio cerrado, testa franzida, aquele silêncio, a gente poderia chamá-lo de um silêncio impiedoso. É um silêncio doloso, no sentido em que há dolo. Eu planejo franzir a testa, não olhar para o outro e mais ficar calado. Eu planejo isso. Esse silêncio impiedoso, ele está presente na inimizade, que é isso que acontece quando a gente briga um com o outro, franze a testa, baixa a cabeça, cerra os lábios e não pede perdão. E está presente também no medo. Quando a gente se esconde por alguma coisa, a gente caladinho, não fala nada. A gente também fica calado. Medrosos temem ser vistos e por isso ficam calados, e inimigos escolhem ficar calados. Jesus vem e quebra o silêncio impiedoso e, mais do que quebra o silêncio impiedoso, dissipa todas estas trevas, porque nas passagens que lemos nesta noite, propositadamente, pensando em Mateus capítulo 4, versículos 12 a 23,
Trevas não é apenas uma lâmpada apagada e ausência desta luz que a gente precisa para executar as nossas atividades. É a partir da escuridão, da ausência de luz, que trevas está aqui, no sentido em que tudo aquilo que a gente tem vergonha de trazer à luz, a gente acaba praticando na escuridão, na ausência, como se Deus fosse ausente, mas até nas trevas lá está o olhar dele que tudo perscruta. Mas falando ainda de silêncio impiedoso, e aí já voltando propriamente para a nossa passagem, nós não podemos esquecer de que nem sempre houve esse silêncio impiedoso na boa criação do nosso Deus. Esse silêncio impiedoso ele foi inaugurado por ocasião da queda. Se nós lêssemos agora Gênesis, capítulo 3, especialmente os versículos 8 a 10, nós vamos encontrar estas duas situações. O casal já cometeu pecado, versículo 8. Eles sabem que Deus está para vir para conversar com eles. Eles tentam esconder-se de Deus, não querem ser vistos por Deus. Eles estão calados, eles estão emudecidos. É, portanto, um silêncio impiedoso inaugurado por ocasião da queda. E este pecado associado ao diabo, nós não podemos esquecer que o diabo também tenta nos silenciar naquilo que glorifica o nosso Deus. Pecado e diabo agem para nos calar. Jesus, por outro lado, nos exorta a falar, a dizer. Especialmente nesta noite nós vimos isto no Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha salvação. Note que são todas frases na primeira pessoa, são confissões. Eu estou verbalizando isso, eu estou falando isso. Mas há um momento na leitura do Salmo de número 27, que o salmista diz: Senhor, olha para mim, Senhor, me ajuda, eu quero estar na casa do Senhor, é lá que eu quero estar, me ajude. Eu sei que agora, iluminado pelo Senhor, que é a minha luz, eu sei que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Eu estou citando com as minhas palavras os últimos versículos do Salmo de número 27. Portanto, o Senhor Jesus Cristo nos exorta a falar por meio da oração e também por meio da pregação, porque o texto que lemos começa: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, não para esconder-se, como primeiro Adão escondeu com a sua esposa. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon, para que se cumprisse e tal. E versículo 17, daí passou Jesus a pregar, falar e dizer, pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus não fala sozinho, ele também chama outros para que continuem falando com ele. João Batista havia sido silenciado de maneira perversa, mas Jesus dá continuidade à mensagem de João Batista. O conteúdo é o mesmo: arrependei-vos e crede, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E os discípulos chamados por Jesus deviam também continuar a pregação de João Batista, um mandamento que segue ainda em voga. Nós todos somos chamados pelo Senhor, graciosamente, misericordiosamente, para falar com Ele em oração, mas também em pregação. Mas é interessante, entre muitas lições que nós podemos experimentar aqui, é de que, por conta do poder e da graça do nosso Deus, do nosso Criador e Redentor, Jesus Cristo, notícias tristes podem, na verdade, ser porta para boas novas. Era uma notícia muito triste, não apenas para Jesus,
mas para todos os crentes de então, saber que João Batista estava preso, versículo 12, nós saberemos por Mateus capítulo 14, versículos 1 a 12, de que João não apenas ficaria preso, mas também seria brutalmente assassinado, numa situação que mais parece ópera do que realidade. Uma moça está dançando e diz: eu quero a cabeça. Tudo bem, posso mesmo pedir o que eu quiser? Pode pedir o que você quiser. Eu quero a cabeça de João Batista. Isso parece até história de ópera, da tragédia grega, mas é realidade. Esta foi a história de João Batista. Era um momento muito triste. No entanto, o que nós temos nesse momento de notícias tristes, portas para boas novas. Tendo enfrentado a tentação, versículos 1 a 11, e ouvindo sobre a prisão de João Batista, versículos 12, Jesus muda de Nazaré para Cafarnaum. E aqui está uma outra lição muito interessante para nós, porque provavelmente, se estivéssemos pensando em um início de trabalho, se a gente vamos fazer um trabalho de imaginação, brevemente, óbvio, estamos nesse momento da história, João Batista está preso, vai acabar sendo morto, decapitado, precisamos seguir pregando o Evangelho, precisamos de pessoas para nos ajudar. Provavelmente você e eu não pensaríamos em Cafarnaum, pensaríamos em Jerusalém. Lá em Jerusalém tem gente experimentada, tem gente que conhece a lei, tem gente lá que é experimentada e que vai poder nos ajudar. Mas Jesus nos dá aqui uma preciosa lição de humildade. Ele não vai para Jerusalém, ele vai para Cafarnaum. E há um outro detalhe interessante dentro desse raciocínio, de que Cafarnaum não era um centro religioso. Cafarnaum não era uma, entre aspas, Jerusalém na região da Galileia. Não. Em Cafarnaum ficava a sede do governo romano na Galileia. E aí nós podemos pensar, à luz de tudo isso que lemos, de Isaías 9, Salmo 27, deveríamos ter lido Coríntios 1, versículos 10 a 18, em que Paulo também lida com essa questão do falar na igreja de Corinto. O que nós temos aqui nós não podemos esquecer quanta opressão, quanta devassidão estava acontecendo, existia nessa região da Galileia, um centro do governo romano, a sede do governo romano na Galileia, um governo ímpio, um povo pagão, um povo ímpio, idólatra, que idolatrava o imperador, porque para eles o imperador era um Deus, e eles precisavam adorar o imperador, sacrificar ao imperador e aos deuses romanos. Havia certamente injustiça do ponto de vista de que eram dominadores numa região em que eles estavam ali estabelecidos. Nós podemos imaginar quanto sofrimento enfrentavam estes servos do Senhor naquele momento da história, tanto da opressão desses dominadores ímpios, quanto de uma vida devassa, de uma vida desregrada, desrespeitosa, não apenas com os cidadãos, mas em especial com o Deus Criador. E a informação que nós temos por Mateus é de que tudo isso estava acontecendo, essa mudança de Jesus não era um desequilíbrio, uma falta de organização, era na verdade profecia se cumprindo, para que se cumprisse o que foi dito, foi prometido. E então este lugar que estava mergulhado em trevas, agora vê grande luz. Fato é que tanta opressão e tanta devassidão não puderam resistir à grande luz. Versículo 16: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer:
Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta grande luz é Jesus Cristo. Nós sabemos por Mateus, mas em especial por João, capítulo 8, versículo 12, quando o próprio Senhor Jesus Cristo diz que eu sou a luz do mundo. E João capítulo 12, versículo 46, não apenas nos lembra de que Jesus é a luz do mundo, mas acrescenta algo que está intimamente relacionado à mensagem de Jesus. Nós, assim como Ele é luz, nós devemos andar na luz, ou seja, devemos nos arrepender dos nossos pecados, porque o reino está próximo. A mensagem de Jesus Cristo, versículo 17, é a mesma de João Batista. Se você volta à Bíblia, volta à página aí da Bíblia, Mateus capítulo 3, versículo 2, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, versículo 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui outra lição preciosa e extremamente importante para nós. Nós gostamos de dar ordens, é muito bom dar ordens, sobretudo quando a gente está numa posição em que aqueles que ouvem a nossa ordem, eles por alguma razão prontamente atendem, e dar ordens não era um problema para Jesus. Ele é o Deus eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Criador dos céus e da terra. Havia esvaziado-se de sua glória, como lemos em Colossenses, mas no entanto seguia sendo Deus eterno. Ordenar para Jesus nunca foi um problema. Quando ele chega para estes 4 discípulos, que a gente leu versículos 18 em diante, eles estão lá pescando e simplesmente, imediatamente deixaram as redes. Os 2 irmãos aí, Tiago e João, no mesmo instante deixaram as redes. Mas Jesus não apenas dava ordens, Jesus não apenas, se a gente pensar agora de maneira maior, Jesus não apenas vocacionou João Batista a pregar o Evangelho, como ele que, tendo vocacionado a João Batista, é também aquele que prega a mesma mensagem que João Batista pregou, o que nos ensina uma lição. Há momentos em que o Senhor nos coloca na posição de senhores, mas nós não podemos esquecer de que é apenas por um momento, porque na verdade somos todos servos, especialmente se olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo e se principalmente tivermos em mente Marcos capítulo 10, versículo 45, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E eu gosto de ser servido. E você gosta de ser servido. É muito bom quando alguém fala assim, o senhor quer um café? O senhor quer um chá? O senhor não quer assentar? E você fala, nossa, me chamou de senhor e tal, você fica todo assim, né? Eu não estou dizendo que a gente não possa dizer isso, eu estou apenas brincando com isso, mas nós não podemos perder de mente, perder de vista, esquecer que o Senhor dos céus e da terra, o Criador dos céus e da terra, ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Isso é tão visível nesse momento do ministério terreno de Jesus. Ele não tem nenhum problema de pregar a mesmíssima mensagem que ele havia ordenado João Batista pregar, e que ele mandaria também esses seus discípulos pregar. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de Jesus Cristo é a mesma de João Batista e é a mesma dos 12 discípulos. Mateus capítulo 10, versículo 7, se lermos, a gente vai ver que é a mesma mensagem, e, portanto, que nos adverte a seguir Jesus Cristo e os apóstolos para não cair na tentação da popularidade, ou mesmo da celebridade, ou qualquer coisa, qualquer idade, mas que constitui uma ofensa ao Deus Altíssimo. O Criador dos céus e da terra, não precisando de nada e de ninguém, por amor se dignou chamar pecadores redimidos para cooperarem no ministério da salvação
versículos 18 a 22, a chamada destes seus primeiros, que constituiriam um colégio de 12 discípulos ou 12 apóstolos. Quantas vezes a gente não olha para as pessoas à nossa volta e julga que não tem ninguém à altura para cooperar com o nosso trabalho, quando devíamos ser humildes e, seguindo o nosso mestre e em temor a ele para a glória dele, considerarmos que, aos meus olhos, estas pessoas que estão aqui perto de mim não parecem humanamente tão capacitadas para servir, mas o Espírito Santo de Deus é poderoso para habilitá-las, capacitá-las, e elas poderão fazer, por graça e misericórdia dele, um trabalho ainda melhor do que o meu. Mas, por vezes, a gente não tem essa consciência. A gente caça títulos, a gente procura papéis e fica tranquilo só com um pedaço de papel que diz que alguém está ou não preparado para isso ou para aquilo. É claro que eu não estou propondo aqui uma revolução, uma quebradeira e uma anarquia, nada disso. O que eu estou dizendo é que, por vezes, ao invés de depositar a nossa confiança no cabeça da igreja, que não teve nenhum problema de chamar alguns pescadores para pregar a mensagem do Evangelho, a gente se julga superior ao cabeça da igreja e fala: esse dá, aquele não dá, aquela consegue, aquela ali não consegue. Como se o Espírito Santo de Deus não fosse poderoso para nos transformar, para nos capacitar, para nos habilitar a servi-lo. Ele diz: eu vos farei pescadores de homens, versículo 19. O cristão deve ganhar outros para Jesus Cristo, não apenas pelo falar, mas especialmente pelo viver o amor a Deus e o amor ao próximo. Nós estamos num tempo de recursos que nos possibilita falar não apenas a nossa língua materna, mas até outras línguas que a gente não domina, porque se eu escrevo lá no Google uma frase, ele transcreve, ele translitera, ele traduz, entre aspas, para qualquer outro idioma conhecido e em prática no momento. E então, lá nas redes sociais eu falo muito, mas quando você me manda um direct, uma mensagem e diz que precisa falar comigo, por vezes eu sequer leio a sua mensagem. Não quero viver aquilo que falo, quero ficar bonito na rede, mas não falar com você. Ou seja, mas nós precisamos ganhar outros para Jesus, falando, porque faz parte do processo da pregação do Evangelho, mas em especial os ímpios, aqueles que ainda não conhecem a Jesus, precisam olhar para nós e perceber quanta harmonia entre o que ele fala e o que ele vive. Não é fácil para nós, e nós não podemos também cair na arrogância, na presunção de, pelo simples fato de carregar um adjetivo de cristão, achar que estamos habilitados para impressionar as pessoas. Não, nós somos pecadores, redimidos, mas pecadores. Mas o Espírito Santo de Deus é poderoso para mudar o curso da nossa vida, para pôr fim em hábitos que o desagradam e que o desonra, e nos habilitar a viver uma vida que o honra, que o agrade e que desperte a atenção até mesmo daqueles que deplora o que não o considera, que não o honra. Deus é poderoso para isso. E lembra da questão do silêncio que nós falamos? Por vezes nós também somos presunçosos, como aquelas crianças emburradas, a gente sequer fala para Deus dessas dificuldades que temos. Às vezes é mesmo difícil abrir a boca, dependendo do ambiente, para falar de Jesus, porque você sabe que está num ambiente hostil e que pode te prejudicar se você abrir a boca e disser que é um crente em Cristo. Mas o Senhor é poderoso para nos encorajar, até mesmo para ir para uma cidade, sede do governo romano, e lá pregar o Evangelho. César certamente soube disso e não deve ter gostado
Mas Jesus não estava amedrontado. Seus discípulos também não esteve, embora fossem homens simples, que certamente tinham algum entendimento dos problemas que poderiam ter, de deixar de exercer uma atividade comum, a de pescar, para agora seguir este homem que vem transtornando cidades. E aí eu floreei agora um pouco, pensando naquilo que diriam mais tarde do apóstolo Paulo. Deixando imediatamente o barco e seu pai, versículo 2. Esse advérbio, essa maneira de movimento constante, imediato, ela é muito recorrente, ela é presente, muito recorrente no Evangelho de Marcos, mas aparece também em Mateus, não como apenas um recurso linguístico, mas para dar-nos esta boa imagem do que foi essa chamada dos discípulos. Jesus não precisou ficar conversando, convencendo. Nós precisamos. Às vezes, olha, mas não seria interessante você fazer isso? E pense nos pontos positivos, pense no quanto você vai ganhar. Você está fazendo assim, assado, mas se você fizer X e Y, a gente tem essas dificuldades porque somos pecadores, limitados, criatura. O Criador dos céus e da terra não tem essas dificuldades. Ele chama, e por mais difícil por mais que humanamente seja-nos incompreensível, o fato é que eles obedecem de modo voluntário, não de modo opressivo, não de modo ditatorial, mas eles deixam as redes. E é algo tão impressionante que, se houvesse necessidade, Deus teria nos dado essa informação. Os pais ficaram furiosos quando os filhos deixaram de ajudá-los no trabalho com as redes. Nós não temos essa informação. Se isso tivesse acontecido, provavelmente nós teríamos essa informação, porque seria alguma lição para nós. No primeiro momento, quando recebemos a notícia, e temos duas famílias aqui, cujos filhos receberam uma chamada especial para pregar o Evangelho, presbítero Edivaldo com Rafael, presbítero João com Bruno e Samuel. Assim, num primeiro momento passa muitas coisas, meu Deus, meus filhos pastores, misericórdia, IPB, e isso e aquilo e tal, mas em dado momento, se isso procede de fato do Deus Altíssimo, as coisas se acomodam e em lugar de preocupação, aparece gratidão. Louvado seja o nome do Senhor, que se dignou escolher os meus filhos, que Ele abençoe, se for obra dEle mesmo, abençoará e assim seguirá. Enfim, esta é a obra do Senhor, perfeito em todas as coisas, perfeito em todo o tempo. Mas, voltando ao imediatamente aqui, nós não podemos esquecer um ponto de que seguir a Jesus envolve sacrifício. E esse é um ponto muito importante para nós, porque, primeiro, nós somos pecadores, redimidos, mas pecadores. Temos uma natureza corrompida pelo pecado. E por conta dessa nossa natureza corrompida pelo pecado, nós não queremos perder nada que nos traga alguma comodidade, que nos dê alguma posição social, alguma coisa de que podemos nos orgulhar. Nós não queremos abrir mão de nada disso. Queremos, aliás, mais e mais e mais e mais. Mas seguir a Jesus envolve sacrifício, envolve deixar as redes, envolve deixar uma profissão que exerciam e que talvez tivessem habilidades com aquilo, envolve deixar a família, envolve deixar um ambiente em que cresceram. E a gente prefere a comodidade de não perder nada. Queremos Jesus e todas as bênçãos dele, mas queremos também tudo aquilo que nos traz comodidade, ainda que o desobedeça e o desonre. E ele é poderoso para nos dar a bênção de não apenas segui-lo, mas também deixar para trás aquilo que o desonra, aquilo que constitui desobediência a ele. Nós vivemos também numa cultura não apenas de acumulação, mas também de politicamente correto. Nós não queremos nos envolver para não ter problemas. Eu não quero problemas com ninguém. Então, assim, não vou falar disso e nem daquilo, porque eu não quero ter problemas com ninguém. E, às vezes, seguir o nosso Senhor Jesus Cristo implica em ter problemas
E às vezes os problemas são grandes, mas as soluções também são grandiosas. Exaltam o nome dele e nos promove, nos dá uma paz de que excede todo entendimento. Nós vimos quando o reverendo Osni, que está no Oriente Médio, missionário da APMT, contando para nós que de repente a polícia para, ele agora vou preso, porque há uma lei que proíbe distribuir Bíblia, e a gente está distribuindo Bíblia, e pior, ainda temos Bíblia conosco. Agora vamos preso. E um dos cidadãos de lá sabia que seria pior ainda para ele, poderia ter pena de morte, pulou e conseguiu sair. E ele assim, agora, que horas que vai nos prender? Brasileiros, Ronaldinho, Pelé, café, então vamos tomar café. E ficaram amigos, os policiais ficaram amigos. Qualquer coisa que precisar, pode nos procurar. Esse é o nosso Deus, que cega aqueles que procuram perseguir os seus, como também abre a visão, restabelece a visão daqueles que estavam cegos pelo pecado. Às vezes a luz é cegante, a gente olha para o sol na tentativa de dar uma olhadinha para o sol, meu Deus, você fica cego, né? Mas esta luz é quase Samuel Falcão aqui, né? O sol que endurece o barro, amolece a cera, mas o fato é de que o nosso Deus é esta luz que nos ilumina a enxergar tudo, mas que por vezes é uma luz cegante para aqueles que não querem temê-lo. Jesus pregava e solidarizava-se com necessidades reais do povo. Isso está nos versículos 23, 24, que não lemos, mas está aí presente estes versículos 23 e 24. Por conta de algumas ideologias dessas últimas décadas, especialmente uma tal de teologia da libertação, a gente às vezes fica morrendo de medo de estender a mão para uma pessoa que está necessitada, e vai que eu esteja aqui de algum modo praticando a teologia da libertação, ou qualquer coisa que se tenha em mente parecido com isso. Jesus não apenas pregava o Evangelho, Jesus não apenas exortava ao arrependimento, como também se solidarizava com questões práticas decorrentes da queda, decorrentes do pecado. Ele curava enfermidades. E isso é importante nós observarmos, porque não estamos aqui numa linha de sair por aí realizando curas, coisas mirabolantes, não estamos falando de nenhuma atitude alheia às Sagradas Escrituras. O que estamos falando e que precisamos considerar e que inclusive demanda de nós tempo em oração, para que Deus nos dê sabedoria para entender essas coisas e confiança nele para viver aquilo, imitar aquilo que ele nos ensinou, é de que o Evangelho promove redenção generalizada. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não diz respeito apenas à nossa vida lá no futuro. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo toca a minha vida, a sua vida, nesse exato momento da nossa existência também, porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo leva cura, mesmo quando a doença continua. É algo abstrato e meio estranho de dizer, como assim que o Evangelho leva cura, mesmo quando a doença continua? É que a luz do Evangelho nos esclarece de tudo o que está acontecendo, não apenas ao nosso redor, mas inclusive comigo, em um nível individual, em um nível pessoal. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos esclarece de que o sofrimento presente não pode ser comparado com a glória futura. E é por isso que quem acompanhou a história daquela criança que estava lá na Beneficência Portuguesa, já nasceu doente e lá faleceu e a mãe nem pôde levar para casa, vai se lembrar de quando a mãe fez um post lá no Facebook dizendo: os médicos deixaram lavar, me deixaram cuidar do corpo defunto da minha filha. E eu orei agradecendo a Deus, porque Ele tinha curado a minha filha, Ele tinha cessado
todo o sofrimento da minha filha. Ele não curou do jeito que eu queria, mas Ele curou a minha filha. Ele a libertou de todos os males, de toda a dor, de todo o sofrimento. E é só o Evangelho que pode nos dar esta compreensão. É só a luz do Evangelho que pode nos esclarecer neste nível e nos dar tamanha compreensão de entender que, apesar das dores, apesar do sofrimento presente, nada se compara com a glória futura. Portanto, à luz de tudo isso, Jesus é a luz do mundo, luz que dissipa as trevas, luz que rompe com o silêncio impetuoso. Jesus fala conosco, segue falando conosco por meio de sua santa palavra, segue nos encorajando a falar com Ele em oração e a falar com os outros através da pregação. Isso significa que, na prática, você e eu devemos orar, devemos falar para o nosso Salvador sobre as tentações que nos assediam. Nós devemos falar para o nosso Senhor sobre os nossos medos que nos apavoram. Nós devemos contar para o nosso Redentor sobre aquelas coisas que nos paralisam e nos deixam calados diante das trevas, porque Ele fala conosco, e não apenas fala conosco, nos encoraja a falar com Ele, e nos encoraja a falar com os outros. Na passagem do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 1, versículos 10 a 18, em dado momento, Paulo está narrando sobre um pendor natural, um pendor comum, alguma coisa, uma atitude comum naquela igreja de divisionismo. Era uma coisa quase boba, de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, e Paulo fala assim: ainda bem que eu não batizei ninguém, a não ser fulano e Beltrano, porque só faltaria também dizer essa bobagem de mim. E em dado momento ele vem e diz assim, inspirado por Deus, abre aspas: faleis todos a mesma coisa. Paulo não estava propondo um discurso monologal, é um tema único, tá? Vamos eleger o tema que a gente vai falar, é sobre doce, então é só sobre doce. Não me apareça com nada salgado, ou com nada que não seja da categoria doce. Não, Paulo não estava trabalhando com categoria de assuntos, categorias temáticas. O que o apóstolo aqui, inspirado por Deus, estava fazendo é exortando-os à união, porque nós podemos provar união, nós podemos desenvolver comunhão, mesmo quando falamos de assuntos sobre os quais nós discordamos. Mas até quando discordamos de certos assuntos, a nossa discordância deve ser de modo respeitoso e, antes de tudo, no temor do Senhor. Era isso que o apóstolo estava propondo, uma exortação à união, para resistir ao silêncio e à desunião, porque quando deixamos de falar a mesma coisa, a tentação é: vou ficar calado para não pecar mais. E às vezes é bom mesmo ficar calado, mas às vezes a gente precisa falar de modo respeitoso, de modo compassivo, no temor do Senhor, precisamos falar. Somos tentados: não volto aqui mais, não me procura, não liga para mim, não me manda mensagem, não quero falar, não quero discutir. Mas essas não são as atitudes que o Senhor Jesus nos ensina. Ele falou com pessoas que faziam coisas horríveis, e quando ele falou com elas, ele as transformou, e elas passaram a, na sua maioria, servi-lo. Este é o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pode e se digna falar comigo e com você de uma maneira tal que as suas palavras nos são transformadoras. Portanto, não fique emburrado, de lábios cerrados, testa franzida. Não! Ore, fale comigo, Jesus, dissipa as minhas trevas, ajude-me a andar na luz, encoraja-me a ensinar outros a andarem na luz. Que o Senhor Jesus nos ajude.
Irmãos, pensando em tudo que foi falado, vamos ficar de pé e cantarmos o hino 350. Pedir ao nosso irmão presbítero João nos elevar a Deus em oração e logo após o reverendo empreitar a bênção, e assim está encerrado o nosso culto com o tríplice amém no final. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos, Pai, por mais uma vez estarmos na tua casa e mais uma porção da tua palavra. Senhor Deus, somos gratos, ó Pai divino, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor reina de geração em geração. O Senhor, Deus, é quem tem, Deus, todo o domínio sobre todas as coisas, Pai. Tem cuidado de cada um de nós, Senhor. E que não cai nenhuma folha que o Senhor não o permita, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai divino. Deste-nos força, ó Pai, a cada dia mais confiarmos em Ti, Senhor. A andarmos segundo a Tua vontade, Senhor. A te servir, ó Pai Celeste, tem misericórdia de nós. Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada irmão aqui presente. Esteja abençoando, Deus, o nosso conselho, a junta diaconal, as sociedades internas, ó Pai, para que juntos, ó Pai, possamos levar o Teu Evangelho a quem não conhece. Que o Senhor, Deus, esteja abençoando o nosso presbitério, as nossas igrejas, Senhor Deus, para que possa, Deus, pregar o genuíno Evangelho. O Evangelho da salvação, Senhor. Que o Senhor deste o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seu Filho que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, Senhor, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Senhor Deus, o Senhor esteja nos abençoando, Pai, no retorno aos nossos lares, Senhor. Guarda-nos, ó Deus,
dos homens maus. Livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que for mal. E nos dê atenção, ó Deus. Nos ajuda, Pai divino, a te servir. Esta semana, Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai divino, tirar o nosso tempo de meditação, ó Deus, cada dia, dia a dia, Senhor Deus. Que nós possamos ler a Tua palavra, possamos meditar, ó Deus, possamos dedicar mais tempo em oração, ó Deus. Por isso nós pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, a paz e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós, irmãos, sobre toda a igreja, sobre toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. O presbítero Henrique me convidou para dar os avisos, então vamos lá. Nossas boas-vindas ao Reverendo Jonas, muito bom ter você conosco. Deus abençoe você, seu ministério. Você continua aqui em Osasco, pastoreando em Osasco, né? Eu gostaria de agradecer aqui. Ok. Eu acho que não era Osasco. Mas é bom, que bom ter você conosco. Meus irmãos, graças a Deus, Deus nos deu o privilégio, a bênção de nos reunir mais um domingo, dia do Senhor, no mês de férias, temos irmãos aí em viagem, inclusive o reverendo Jackson, idade é um problema, né? Reverendo Jackson, que está em viagem não de lazer, de passeio, mas de concurso. Deus abençoe o nosso irmão e sua família. Nós teremos, a igreja tem um compromisso na próxima sexta, 20 horas, reunião de oração e estudo com o reverendo Jackson via Zoom, e no próximo domingo, 9 horas, a reunião de oração, 9h30 a escola bíblica dominical, e o culto ao Senhor às 18 horas. Espero no Senhor, de acordo com o planejamento, estar novamente com os irmãos no dia 5/2, primeiro domingo de fevereiro, amanhã e noite. Então teremos a oportunidade, inclusive, de juntos participar da mesa do Senhor. Oremos para que Deus nos abençoe. Algum aviso além desses? A reunião do sábado, eu estou aqui meio tapando o brinco, o reverendo Henrique. Então, no próximo sábado, 16 horas, tem uma reunião com a comissão de reforma. O presidente Henrique hoje pela manhã, que espera, assim, depois da reunião, inclusive, deu fomes e bebes aí, então, provavelmente, junto com os membros da comissão, devem vir alguns familiares e outros que serão convidados, que obviamente poderão aí se reunir, mas a reunião especificamente é com os membros da comissão. Oremos para que Deus abençoe essa comissão, que tem uma missão pesada, mas acabamos de lembrar aqui, pela palavra do Senhor, de como Ele se digna nos habilitar, nos capacitar para a sua obra, e a nossa oração é que Deus se digna capacitar cada um dos nossos irmãos e irmãs, membros dessa comissão, formações tão distintas, experiências tão distintas, mas como corpo poderão ser uma bênção neste trabalho. Só isso então, né? Deus nos abençoe, agradecemos ao diácono Tiago aí pelo apoio.
Ebenezer, né? Nubentes, né? 1 ano de casado, olha que maravilha, né? Não apenas aniversário de Samuel Ferretti, mas também 1 ano de casamento dele, da Dona Zilda, estão nos convidando para congratular com eles. Já oramos hoje pela manhã, mas agora também congratular com eles no Salão Social. Somos todos convidados, então, pelos nossos irmãos a ter um tempinho lá no Salão Social. Deus nos dê uma boa semana, meus irmãos.